Você aí que está tentando aprender Arduino e não consegue entender nada dos códigos que você acha na internet, chegou a hora de você parar de copiar código e fazer o seu, do zero. Só para deixar claro, copiar código não é algo ruim. O problema tá quando você não entende como é que ele funciona. E aí você não consegue adequar ele às suas necessidades e também se der qualquer probleminha você não vai conseguir resolver. Dito isso, vamos aqui para o computador. Essa aqui é a IDE do Arduino. Se você ainda não tem ela instalada, clica nesse card aqui em cima para ir para o meu vídeo onde eu explico como baixar, instalar e configurar a IDE. Mas essa aqui é a tela que vocês vão ver. Ela é um sketch em branco da IDE do Arduino e sketch é como a IDE chama os programas, os códigos do Arduino. Se você não estiver vendo essa tela, é só clicar aqui nesse botão de novo que vai abrir um sketch em branco, mas a gente não vai usar esse, vai usar esse aqui que já está aberto. Você pode estranhar um pouco a interface, que ela está com essa fonte um pouquinho grande, mas é para todo mundo conseguir ver direitinho. Logo de cara você já vai notar que tem algumas coisas escritas aqui, mas ué, não era um sketch branco? Como é que pode ter coisa escrita? Essas coisas que estão escritas aqui são as funções básicas do Arduino. Todo código do Arduino precisa ter essas duas funções, nem que elas sejam em branco. Por isso que a IDE já coloca elas aí para você não ter o grande trabalho de colocar elas e de escrevê-las manualmente. Além disso, todos os comandos que você escreve no seu código, eles precisam estar dentro dessas funções, dessas duas aqui ou de alguma outra que você venha escrever depois. Fora das suas funções, só pode escrever 3 tipos de coisa. Comentários, que são textos que servem para organizar seu código, e eles são totalmente ignorados pelo programa. Ou declaração de variáveis ou importação de bibliotecas. O Arduino ele tem algumas funções que já vêm de fábrica nele, mas além delas você pode baixar funções novas, que são as bibliotecas. Elas são um conjunto de códigos que serve para realizar uma ação específica, e dentro dessas bibliotecas tem algumas funções que são bem úteis. O Arduino ele já vem com algumas bibliotecas previamente instaladas, e além dessas funções que eu já falei aí, você ainda consegue fazer as suas próprias funções. Mas isso é uma coisa um pouquinho mais avançada, e esse vídeo aqui a ideia dele é ser simples, então a gente não vai falar de como fazer funções. Tá, mas aí você me pergunta para que servem essas duas funções que já tem aqui. Elas são meio autoexplicativas, o nome delas, né? A primeira função, o setup, serve para você configurar as coisas que você vai usar no seu código. Então você pode configurar o Arduino, os pinos do Arduino, você pode configurar os sensores, inicializar os sensores, né? Colocar alguns parâmetros neles, e ela só vai ser rodada uma vez. Toda vez que você liga o Arduino em alguma fonte de energia, ele vai inicializar, vai rodar essa função, vai configurar tudo que você colocou nela, e depois vai passar para a função loop. Como o próprio nome diz, loop, ela vai ficar rodando em looping infinitamente para todo sempre até que você desligue o Arduino. Dentro da função loop, onde a gente vai colocar as nossas instruções principais do nosso código. Mas você pode deixar ela em branco, por exemplo, e usar só a função setup, se você quiser que o código seja executado só uma vez. Tá, então vamos começar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar um comentário aqui em cima. Para comentar, você pode usar essas duas barras ou usar a barra asterisco, que aí isso serve para comentar várias linhas de uma vez, e não precisar ficar escrevendo barra barra várias vezes. Mas como eu quero comentar só uma linha, vamos usar só o barra barra. E aqui eu vou botar um cabeçalho, que é o meu... vou botar o título aqui, exemplo YouTube. Vou botar o meu nome, Vinícius Alves. E vou botar a data que isso está sendo feito, que é julho de 2020. É bom você colocar essas coisas para você saber o que é que você estava fazendo no seu código, quem fez esse código e a data que ele foi feito. É legal também você colocar mais coisas aí, mas só para esse exemplo já está de bom tamanho. A segunda coisa que a gente poderia fazer aqui é declarar algumas variáveis, mas por hora o código está bem simples, eu não vou fazer nada disso. Vamos agora para o setup, vamos configurar os nossos pinos. Esse código aqui, acho que eu não falei, mas a gente vai fazer um código de blink, que é piscar a luzinha do Arduino que tem na placa, que é o LED que está no pino 13. E a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no setup, na verdade a única que eu tenho que fazer, é definir a função desse pino 13. Se ele vai ser um pino de entrada, se ele vai ser uma porta de entrada ou uma porta de saída. Para isso a gente vai usar a função pinMode. É importante observar aqui que quando você escreve a função de uma maneira correta, ela vai ficar colorida. Nesse caso aqui ela ficou laranja. Se eu escrever errado, por exemplo, se eu botar o mode com um M minúsculo, não vai ficar laranja, isso quer dizer que você errou alguma coisa. Então, pinMode, o primeiro parâmetro dessa função é o pino que a gente quer configurar. Então vai ser o pino 13, vou colocar uma vírgula e como que a gente quer configurar ele. Então eu vou configurar ele como output. De novo, quando eu coloco o output de uma maneira certa, né, que ele é todo maiúsculo,
maiúsculo, ele vai ficar azul. E no final a gente vai botar um ponto e vírgula. E tá feito o nosso setup. Agora vamos aqui pro loop. Pagar aqui os comentários. No loop, a gente vai colocar nossas instruções propriamente ditas. Então a primeira coisa que eu quero fazer é acender o LED. Então eu vou usar a função para acender o LED, que é digital write. Nessa função digital write, o primeiro parâmetro dela é o pino que a gente vai usar. Então a gente vai usar o pino 13, né? E depois o comando que a gente quer colocar nesse pino. Esse comando, eu vou querer acender o LED, eu vou botar high. Mas eu poderia colocar, por exemplo, que funciona da mesma maneira que high. Ou eu posso colocar true, se eu não me engano também. Mas vamos deixar aqui no high. E no final a gente vai colocar um ponto e vírgula. Agora vamos para a próxima linha. Eu quero que esse LED acenda e ele fique um tempo aceso. Então eu vou botar aqui um delay. E essa função delay, ela faz uma pausa no código do Arduino. Ele faz o Arduino não fazer nada, ele fica lá parado, esperando o tempo que você colocar aqui. Sendo que esse tempo vai ser em milissegundos. Então eu vou colocar aqui 1000 milissegundos. E ponto e vírgula no final. Depois vamos colocar outro digital write. Digital write. Lembrando que o W do write tem que ser maiúsculo. A gente vai pegar o pino 13, colocar o pino 13 e vai colocar ele para apagar o LED. Então vamos botar low. Como eu falei, usando a mesma lógica lá do high, o low pode ser 0 ou pode ser false também. False. Mas vamos usar low aqui nesse exemplo. Então low e ponto e vírgula e depois um outro delay de 1000 milissegundos. É importante notar que é em milissegundos, não vai colocar aqui em segundos ou em horas ou em anos-luz, sei lá. Anos-luz é a distância, né? Então aqui está pronto o nosso código. Eu vou aqui plugar a minha placa aqui no computador. Cadê aqui? Pronto, pluguei ela aqui no computador. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é checar se essa placa está configurada certa. Então a gente vem aqui em placa e como eu tenho umas placas do SP32 instalado aqui, então tá um pouquinho diferente do que vai estar aí na casa de vocês, no computador de vocês. Aí é só vir aqui em Arduino Boards e vai ter todas as placas do Arduino. No caso aqui a minha é a Uno. Vou clicar nela e agora a gente configura a porta, que é a única porta que tem disponível aqui, é a COM4. Clica nela também e pronto, o código tá pronto. Quando eu clicar aqui em carregar, vai acontecer uma coisa curiosa. Ele vai pedir pra gente salvar o nosso código. Eu vou salvar aqui como exemplo YouTube. Você até consegue, se você clicar em cancelar, você consegue fazer com que o código não seja salvo na hora de fazer o upload, mas é sempre bom salvar os seus códigos, não é mesmo? Então aqui ele já compilou, já carregou e apareceu aqui as estatísticas do nosso código. Ele ocupa 2% do armazenamento de programas, muito pouco. E se a gente olhar aqui pro LED que tá no pino 13, ele vai estar piscando de 1 em 1 segundo, não é mesmo? Então vamos fazer algumas alterações aqui. A primeira alteração que eu gostaria de mostrar para vocês é diminuir esse tempo aqui de delay, aumentar a velocidade, né? Vamos colocar 200 milissegundos aqui e 200 aqui. Vamos colocar em carregar de novo. Agora, como eu já salvei o código, ele não pede mais para eu salvar, ele já salva lá automaticamente. E se a gente olhar para o nosso LED, ele vai estar piscando de uma maneira bem mais rápida. Mas vocês notaram que eu tive que mudar manualmente de 1000 milissegundos para 200 nos dois lugares que eu escrevi? Beleza, só tem 2 lugares escritos. Agora imagina que eu tivesse, sei lá, muitas linhas de código. Imagina mudar isso aqui manualmente. Então para isso, eu vou apagar essas linhas aqui, dar um Ctrl Z. Para isso, a gente pode usar variáveis. Então vou introduzir um pouquinho aqui do conceito de variáveis. Eu tenho que declarar essas variáveis antes de usar elas. E a primeira coisa para a gente declarar é escolher o tipo de variável. Como eu quero um número sem vírgula, sem nada, eu vou querer um número inteiro, né? Então eu vou botar aqui int e tempo igual a, vamos lá, 400 milissegundos e ponto e vírgula. Então, como eu falei, aqui fora das funções a gente pode colocar comentários, como é o caso aqui do nosso cabeçalho, e também declarar variáveis e também colocar biblioteca, só que nesse código, nesse vídeo aqui, a gente não vai usar nenhuma biblioteca. Então, primeiro a gente coloca o tipo de variável, depois o nome dessa variável, um igual e o valor dessa variável. Você pode também colocar variáveis sem nenhum valor, mas não é o nosso objetivo aqui. E esse nome, ele não pode ser um nome que já esteja sendo usado pelo Arduino. Então você não pode botar, por exemplo, setup aqui, porque vai dar um erro. Você tem que usar um nome que não esteja sendo usado pelo Arduino para outra coisa. E agora a gente vai colocar aqui tempo dentro desses delays. Então toda vez que eu quiser mudar o delay, sei lá, eu quero colocar agora 50 milissegundos. Rapidaço. É só mudar aqui que vai mudar no código todo. Olha só como ele tá piscando rapidaço.
Outra coisa que a gente pode fazer é, ao invés de usar o pino 13 aqui várias vezes, a gente pode também declarar uma variável para ele, que também vai ser um número inteiro. Então, int LED igual a 13. Ponto e vírgula. E agora eu substituo onde tem 13 no código por LED. Então vamos dizer que eu quero mudar esse pino para outro, esse LED para outro pino. Então ao invés de mudar lá os 3 valores, eu posso só mudar aqui para, sei lá, o pino 6, por exemplo. Se eu carregar aqui, ele não vai fazer nada porque não tem nada conectado ao LED do pino 13. Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu tentei ser o mais sucinto possível nas explicações, mas acabou tomando um tempinho a mais. E também foi uma coisa bem básica mesmo, para você só conseguir piscar o seu LED aí na sua casa. Mas eu prometo que nos próximos vídeos a gente vai começar com um conteúdo mais complexo, que vai permitir que vocês façam coisas mais legais com Arduino. Então fica ligado, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Clica no sininho, clica no like também, clica no sininho para ativar as notificações. Deixa um comentário aí, alguma sugestão de vídeo, também compartilha com os amigos. A partir de agora eu vou tentar começar a colocar 2 vídeos por semana, olha só que loucura.